tarde. Esse é o programa Vida e Missão. Nós preparamos esse programa para alegrar o seu coração, abençoar a sua vida. Portanto, fique conosco. Deus certamente vai te abençoar. Olá, no programa de hoje você confere como foi o aniversário do Grupo de Apoio à Adoção Ana Gonzaga. E no Bom Diálogo Fora dos Estúdios, a nossa repórter Camila Alves conversa com o desembargador Ciro Darlan. E é claro que você não pode perder a palavra abençoada do bispo Paulo Lockman. É agora, no Vida e Missão. O Grupo de Apoio à Adoção Ana Gonzaga, ligado à Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, comemorou no Bennett os frutos colhidos em 3 anos de existência. O evento contou com a participação do desembargador Ciro Darlan, referência nessa área pelo tempo em que atuou junto à Vara da Infância e Juventude. Sua palestra destacou as contradições que ainda envolvem a questão da adoção. Nós temos hoje um número elevadíssimo de crianças e adolescentes disponíveis para a adoção e o número N vezes maiores de pessoas pretendendo a adoção que não se encontram, que não se encaixam com o perfil daquelas crianças disponíveis. Silvana, coordenadora do grupo de apoio e também mãe por adoção, ressalta a importância desse trabalho. Na realidade, de conformidade com o que nós ouvimos hoje na palestra do Dr. Ciro Darlan, o perfil precisa ser ampliado. As pessoas precisam buscar especificamente o que existem de crianças disponibilizadas à adoção, porque a adoção existe para atender ao melhor interesse da criança. E o nosso trabalho é justamente tratar de adoção tardia, adoção necessária, adoção múltipla, interracial, e acredito que a gente está sendo muito bem sucedido nessa área. Candidatos à adoção e adotantes bem-sucedidos também participaram e testificaram a contribuição dos grupos de apoio. Ajuda muito também em reformular o seu perfil. Às vezes você chega num grupo de adoção com um perfil X e depois de você escutar depoimento de outras famílias, você já começa a mudar um pouco a sua cabeça. Você já começa a enxergar uma outra possibilidade de perfil. Os que entraram pela porta da adoção encontraram a saída para levar os filhos nos braços. Vale a pena a gente correr atrás dos filhos da gente, correr atrás do desejo da gente e não deixar que uma ideia de perfeição deixe passar o nosso desejo de ser mãe. Estamos com o desembargador Ciro Darlan, que por muito tempo atuou na frente da Vara da Infância e Juventude, para uma participação especial no Bom Diálogo. Desembargador, hoje o Grupo de Apoio Ana Gonzaga completa 3 anos de engajamento na adoção. Como grupos como esse ajudam nos avanços dessa causa? Tem sido muito importante porque tem sido um grupo de ajuda, de apoio, de orientação às pessoas que desejam adotar. A gente sabe que há uma expectativa muito grande, uma angústia muito grande sobre o momento em que vai aparecer o filho tão desejado e quais são os trâmites burocráticos que no judiciário vão passar. E a experiência daqueles que adotaram, unindo-se à expectativa e à angústia daqueles que estão por adotar, ajuda a acalmar e ajuda a conhecer melhor o processo. Desembargador, infelizmente, ainda há muito preconceito na hora de adotar. O número de pretendentes é superior ao número de crianças candidatas. O senhor acha que o trabalho de conscientização dos grupos de adoção é suficiente? Olha, o que nós desejamos é que ajude, né? Porque, na verdade, enquanto nós temos 28 mil pretendentes, temos cerca de 6 mil crianças disponíveis para adoção, muitas delas, a grande maioria delas, com mais de 10 anos de idade e de cor negra, enquanto que a expectativa dos pretendentes à adoção não se correlaciona com esse perfil, o que é lamentável, porque acabamos por ficar com crianças que já podiam estar em famílias adotivas e não ficam em razão de preconceito e de critérios discriminatórios. O processo de adoção aqui no Brasil ainda é lento, mas é possível avaliar um progresso em termos de ações e legislações?
Sim, nós tivemos uma recente lei de adoção, o Congresso está estudando outras leis que poderão vir a aperfeiçoar o processo. Agora, por outro lado, nós precisamos trabalhar também essa questão cultural, né? As pessoas precisam ter mais desprendimento na questão da adoção de crianças, aquelas que estiverem disponíveis. E a melhor capacitação do pessoal do próprio judiciário. Cada vez o processo tem encontrado instrumentos de celeridade, como a própria informatização, né? O Cadastro Nacional de Adoção já é um avanço muito grande, mas ainda precisamos avançar no sentido de garantir esses direitos fundamentais a todas as crianças. O senhor considera que o Poder Judiciário tem acompanhado de forma satisfatória os esforços dos que lutam pela causa da adoção? O Poder Judiciário, sobretudo através do Conselho Nacional de Justiça, tem buscado aperfeiçoar o sistema para dar melhores respostas à população. Ainda não é suficiente, né, porque nós lidamos, como disse e repito, com uma questão cultural muito forte, que é a questão da discriminação das pessoas quando buscam a adoção de crianças. De que forma o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe já há mais de 20 anos, vem dando respaldo para atender e amparar as crianças? O Estatuto, na verdade, é uma carta de princípios, né? Regulamentou o artigo 227 da Constituição Federal e ela está aí para ser aplicada. Se há falha, a falha está nos aplicadores. Quem são os aplicadores? O poder público, que não tem criado políticas públicas satisfativas, a própria sociedade, que não tem se empoderado desta obrigação de respeitar e fazer respeitar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e as famílias, onde ainda reside o mais alto índice de violência contra crianças, dentro da própria família. Quais os principais entraves para o bem-estar da criança em nosso país? Ela ser reconhecida como cidadã, sujeita de direitos. Direitos fundamentais que nós todos adultos queremos e temos, e que queremos ser respeitados e que precisamos ensinar às crianças, respeitando os direitos da criança, para que ela aprenda também a respeitar o direito de seus semelhantes. A Igreja Metodista tem cedido seus espaços para esses grupos de adoção e tem muitos trabalhos focados na criança. Qual a responsabilidade e a importância do envolvimento da sociedade e das instituições na causa da adoção? Com certeza que tem ajudado, e a igreja tem um papel fundamental, né? Qual é a mensagem da igreja? É o amor. A mensagem da igreja é o amor. E o amor é por onde perpassa o respeito a todo ser humano. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o maior de todos os mandamentos. Se nós nos amarmos mutuamente e nos respeitarmos mutuamente, nós seremos dignos de viver numa sociedade mais justa, mais amorosa e que respeita e ama as suas crianças. Desembargador, o senhor se tornou uma referência nessa área devido à sua atuação na vara da infância e da juventude. Que mensagem o senhor deixaria para os pais e mães que desejam adotar? Procurem uma criança e não um modelo de criança. Procurem um ser humano que precisa de uma família. Não procurem se apoderar de uma pessoa, mas procurem se dar como família a uma criança. E aí serão felizes e farão uma criança feliz. Obrigada, desembargador, pela sua participação aqui no nosso programa. E você aí, continue ligado, porque o Vida em Missão continua. Você conhece o Jornal Avante? Ele é um dos principais veículos de informação da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. No Avante você encontra reflexão bíblica, testemunhos de fé, notícias das igrejas, ações sociais e missionárias. Tudo especialmente preparado para edificar e abençoar vidas. Jornal Avante. Informação que gera vida e estimula a missão. Boa tarde. É uma alegria ter você conosco neste programa que visa abençoar a sua vida, a sua família, especialmente com a palavra de Deus nesse momento. Convido você a ler comigo, me acompanhar na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9,
versos 51 a 56, onde diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. É sempre curioso e muitas vezes causa perplexidade a maneira como Jesus reage a ações, comportamentos dos seres humanos e, de modo muito especial, dos seus próprios discípulos. Em vários momentos, a postura de Jesus confronta e cria expectativa, perplexidade, dificuldade mesmo de entender, como, por exemplo, no episódio do lavar os pés, os discípulos reagiram. Pedro menciona isso de uma maneira assim bem assintosa, né? Flagrante. Senhor, de maneira nenhuma me lavarás os pés. E esse tipo de comportamento é em função de um registro que está até mesmo no profeta Isaías, né? Quando ele, lá no capítulo 55, a todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e ele caminha na direção de dizer assim: porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais profundos do que os vossos pensamentos. E diante dessa disparidade do eterno, do sobrenatural, do divino e a realidade assim rasteira, bastante cotidiana do ser humano, em diversos momentos a Bíblia acentua e registra isso. Esse texto é um pouco dessa experiência de relativo desnível entre o santo propósito de Deus e o propósito dos discípulos, podemos dizer. A primeira coisa que o texto registra para nós é uma quebra de paradigma, uma quebra de referência dentro da cultura, da religião, da legislação judaica. Todos os judeus, quando saíam da Galileia, se destinavam a Jerusalém, eles atravessavam o Rio Jordão por Decápolis e subiam frente a Jericó em direção a Jerusalém, não atravessando o território samaritano. E isto fica muito bem registrado para nós pelo comportamento de Jesus aqui. Jesus se dirige a Jerusalém com forte propósito, com intrépida resolução, e já começa passando uma mensagem. Ninguém está fora do propósito e do plano de Deus. Isto inclui os samaritanos, isto inclui os pobres, os drogados, os bêbados, os desempregados, todos que a sociedade coloca num patamar de marginalidade, que as pessoas consideradas normais evitam. Estas pessoas rejeitadas são alvos do interesse de Deus. E Jesus expressa isso quando ele entra em território samaritano. A segunda coisa que o texto nos ajuda a pensar é o fato de que, como para Jesus Deus tinha um plano quando o enviou a este mundo,
que está expresso no texto bem clássico que todo evangélico, todo cristão que lê a Bíblia conhece, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou ainda aí no primeiro capítulo de João, que ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Deus tinha propósito e tinha propósito para o Senhor Jesus. Aqui estamos no limiar do que é chamado o Ministério Galileu de Jesus. Jesus se destina a Jerusalém, onde todos nós sabemos ele haveria de ser preso, julgado, supliciado na cruz do Calvário. E nós podemos dizer que Jesus sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Mas Jesus caminhava com intrépida resolução. E lá mais adiante ele diz que há gozo no coração dele pelo que ele haveria de cumprir. Eu não sei quantos de nós assumimos desafios que importam em riscos, que importam em sofrimento, com a alegria de saber que é um propósito de Deus, de que Deus vai estar conosco, de que Deus vai nos abençoar, de que Deus vai nos dar vitória e de que sairemos disto honrados e abençoados por Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. A escolha, não é, de ir para Jerusalém é acompanhada da escolha de romper com o preconceito contra os samaritanos. Diz o texto que Jesus enviou mensageiros, ou seja, alguns dos discípulos foram para a aldeia mais próxima para providenciar hospitalidade, providenciar alimento, né? Mas o texto diz que eles não foram recebidos. E eles não foram recebidos, nós podemos especular por quê. Porque eles haviam sido ensinados na sinagoga que eles, judeus, eram mais importantes, mais santos, mais puros do que os fariseus, melhor dizendo, do que os samaritanos. Porque estes, desde quando Samaria foi invadida por volta do século VII a.C., e os assírios trouxeram povos de outras terras que eles haviam dominado para Samaria e levado a maioria das tribos de Israel que lá viviam para o cativeiro, especialmente os nobres, os patriarcas, etc., para os judeus a terra ficara contaminada, a terra maldita, a terra impura. E os discípulos estavam ali, quizás, contrariados, porque eles, como todo judeu, criam que não se deveria passar por aquela terra impura, e Jesus os coloca ali. Eles chegam na aldeia, e ao chegar na aldeia, quizás eles chegaram, vocês sabem, é um privilégio para vocês nos receber, aquela postura típica do ser humano, quando fica cheio de si mesmo, né? Arrogante, orgulhoso, vaidoso. E o povo da terra olhou para aqueles caras e falou, que é isso? E os rejeitaram. Como é que nós trabalhamos o fato de sermos rejeitados, não aceitos, né? Alguns crentes oram dizendo assim, Senhor, manda fogo do céu sobre aquelas pessoas. Senhor, pesa a tua mão. Às vezes o erro é muito pequeno para suportar o juízo que nós lançamos sobre eles. Muitas vezes nós, eu e você, temos erros gravíssimos. Mas como é que nós fazemos? Os judeus faziam isso. Preparavam uma oferta de sacrifício e levavam para o templo, misericórdia, Senhor. Misericórdia que não existia para os samaritanos, mas para cada um era fundamental, não é? Mas nós, quando pecamos, nós vamos para o altar e dizemos, misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados. Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz tristeza, traz
problemas, abre uma brecha para que Satanás fira a nossa caminhada, perturbe a nossa vida. Por isso, nós não devemos dormir nem um dia sem antes ajoelhar e pedir perdão ao Senhor, rogando a sua misericórdia. E eles voltaram, dominados pelo rancor, pela rejeição. Eles disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu sobre esses samaritanos? Então, vejam vocês, o que foi que Jesus falou? Vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, traduzindo uma linguagem contemporânea, Jesus disse para eles: vocês não são cristãos. Porque se vocês fossem cristãos, pensariam como filho do homem, que era um dos títulos de Jesus, né? Filho de Deus, filho de Davi, filho do homem. Porque o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Compreender isto é reconhecer que você e eu somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. Por isso eu te convido a orar agora, confessar entre você e Deus os seus pecados e pedir que a misericórdia dele seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque ela virá se você tiver um coração humilde e quebrantado. Oremos. Deus de amor, Pai de infinita misericórdia, nessa tarde nós queremos, em nome de Jesus, invocar Tua bênção sobre cada um dos que nos acompanham. Que o Senhor que penetra os corações esteja abençoando esta vida. É a nossa oração, rogando a concessão do Teu perdão e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você comigo. No próximo sábado, conto com a sua presença e que o Senhor da graça te abençoe. Amém. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, Teu povo espera.